Olá, caros espectadores do canal Conformidade Fiscal. Eu sou Daniel Menezes, organizador do canal, procurador da Fazenda Nacional, e fico muito contente com a audiência de todos vocês. Para os que estão assistindo pela primeira vez, esse canal foi idealizado com o objetivo de debater temas relacionados à justiça fiscal e à conformidade fiscal. Basicamente, conversar sobre como termos um sistema tributário mais justo, né? E como garantir, como estimular que as pessoas, os contribuintes, compreendam a importância da contribuição deles, né, do pagamento de tributos para a contribuição para o bem comum, para o financiamento das atividades coletivas, e adotem posturas que sejam de acordo com essa premissa de conformidade, né? A ideia é que, se a gente conseguir estimular esse tipo de comportamento, naturalmente nós vamos ter mecanismos mais justos, né? Vamos poder implementar mecanismos mais justos de tributação, porque não vamos precisar cobrar em cima dos mais fracos, vamos poder cobrar em cima daqueles que de fato possuem maior capacidade. Eu vou falar muito sobre isso no vídeo de hoje, tá? Então, quem ainda não é assinante do canal, clica lá para se inscrever, né? Marca o sininho, toda semana tem um vídeo novo sobre um tema relacionado aí à tributação, justiça fiscal e conformidade tributária. Esse não é um canal só para quem paga, não é um canal só para quem cobra, não é um canal para estudantes de direito, é um canal para que todos nós possamos conversar sobre temas relacionados ao direito tributário. Sintam-se à vontade para curtir ou não os vídeos, para comentar, para sugerir temas, e eu me comprometo a discuti-los sempre que for possível, claro. Bom, então o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ideia de imposto único, né? E para quem nunca ouviu, apesar de eu achar bem difícil, que ninguém nunca tenha ouvido essa expressão, essa é uma ideia que algumas vezes aparece, né? Seja numa revista, ou no discurso de algum político, ou no discurso de algum empresário, uma ideia de que nós deveríamos ter um tributo só, um imposto só no país. Isso se relaciona muito com... está no extremo oposto, ou parece estar no extremo oposto, de um sistema tributário como o nosso, que é avaliado como um sistema tributário complexo. E aí as pessoas identificam também quantidade de tributos com complexidade tributária. Vamos falar sobre isso também. Mas a ideia central é a gente discutir criticamente, racionalmente, a possibilidade de se adotar um modelo de tributo único. Bom, então, como eu falei, quem defende essa ideia de imposto único, né, basicamente traz como principal argumento a ideia de simplicidade tributária, né? É um certo mantra no meio jurídico, no meio econômico, que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, que essa complexidade seria ruim, né? E que nós deveríamos, então, buscar sempre que possível simplificar o sistema tributário nacional. E aí, nada mais simples, aparentemente, do que um imposto único. Bom, então vamos começar discutindo um pouco essa ideia de complexidade do sistema tributário. Primeiro que, assim, a ideia de que o sistema tributário é complexo e não deveria ser complexo. Vamos explicar uma coisa. As sociedades modernas são complexas, tá? São complexas no sentido de que nós temos várias relações, né? E aqui nós estamos tratando especificamente de relações econômicas, né? Mas, claro que há outras naturezas de relações também que não tem importância para o direito tributário. Mas a verdade é que as sociedades modernas
São sociedades em que as relações econômicas são complexas. Ninguém é só produtor de um item A e consumidor de um item B, ou ninguém é só produtor, ninguém é só consumidor. As pessoas, né, sejam elas empresas ou pessoas físicas, são ao mesmo tempo produtoras e consumidoras de diferentes bens, né, que elas trocam ou acumulam, né, elas, enfim, negociam com diferentes pessoas. Então, nós temos pessoas que vendem o trabalho para comprar comida, e roupa, e remédio, e aluguel. E aí vejam que comida é um tipo de bem, remédio é outro tipo de bem, aluguel é outro tipo de relação econômica, um plano de telefonia celular é um outro tipo de relação econômica, que também é diferente da relação de trabalho que ela tem e a partir da qual ela ofere renda. Empresas também compram produtos, compram serviços, vendem produtos, vendem serviços, aplicam dinheiro no mercado financeiro, emitem partes societárias, recebem dinheiro em troca das partes societárias que emitiram. Enfim, há uma gama de relações jurídicas sendo realizada o tempo inteiro. Então, a nossa sociedade é complexa. Achar que uma sociedade complexa pode funcionar bem com um sistema tributário simples, no sentido de único, achar que um imposto único é a solução para simplificar o sistema tributário em uma sociedade que é complexa nas suas relações econômicas, vai criar aí um descompasso entre a base tributária, já que nós tributamos riqueza, manifestação de riqueza, e nas sociedades modernas essa riqueza se manifesta de formas diferentes. Você achar que um imposto único é a solução para uma sociedade em que a riqueza se manifesta de formas diferentes e complexas, talvez não seja uma coisa muito lógica, muito racional, né? Além disso, a própria ideia de complexidade tributária é muito abstrata, para falar a verdade. Há um ex-secretário da Receita Federal que uma vez, em um seminário, ele comentava que ele não entende o que quer dizer um sistema tributário complexo. Essa ideia de que o sistema tributário é complexo, ele falou, olha, quando eu estudei sistemas tributários, e ele já tinha estudado vários, né, afinal de contas ele foi secretário da Receita Federal, ele falou, nunca me apresentaram essa classificação, quando um sistema um sistema tributário é complexo ou não é complexo. Essa não é uma classificação que tenha uma base teórica, né? Era isso que ele queria dizer. Ele falou, eu conheço sistemas tributários eficientes e não eficientes. Agora, complexos, eu não sei o que quer dizer isso. E aí, essa ideia que é um pouco vulgar de que o sistema tributário é complexo, ela, de acordo com quem enuncia essa ideia, ela começa a ter contornos um pouco diferentes. Então, algumas pessoas falam, o sistema tributário brasileiro é complexo porque tem lá 15, 20, 30 tributos diferentes. Então, o não complexo seria um sistema tributário com um imposto só. Tema do vídeo de hoje. Também tem aqueles que falam, o sistema tributário brasileiro é muito complexo porque tem muitas leis. Bom, então, a solução para resolver o problema da complexidade do sistema tributário, na visão dessas pessoas, seria atualizar o Código Tributário para que ele, então, sistematizasse e organizasse todas as leis tributárias do país em um único documento. Deixaria de ser complexo porque a gente passaria a ter uma lei só, apenas uma lei tributária, ainda que dentro ela tivesse 5.000 artigos, mas é uma lei só. A quantidade de artigos também, que é uma medida bastante bizarra de avaliação de um sistema jurídico, porque tem muitos artigos. A legislação tributária tem muitas normas, né?
Bom, isso é verdade. Aqui, norma não quer dizer lei, quer dizer muitas regras, né? Uma mesma lei pode ter várias regras. Bom, isso daí tem a ver, como eu falei, com a complexidade da própria sociedade, né? Uma sociedade muito simples, que todas as relações econômicas fossem iguais ou extremamente parecidas, poderia ter uma lei tributária com poucas normas. Simplesmente dissesse, olha, tudo que vamos imaginar uma sociedade que só produzisse e vendesse bens absolutamente elementares, né? Então, uma sociedade que só produzisse alimento, roupa e mais nada. As únicas trocas, as únicas relações econômicas nessa sociedade seriam relações de produção e consumo de alimentos e roupas, né? O mínimo do mínimo. Bom, aí nessa sociedade hipotética, nós poderíamos falar, realmente, eu posso criar aqui 1 ou 2 tributos, né? Um incidindo sobre a venda e outro sobre o consumo, um sobre a produção, um sobre o consumo. E aí, cada 2 tributos, eu crio lá, fica né, imposto sobre venda. Alíquota tal, base de cálculo é tal, incide sobre todas as vendas de roupas e comida. Imposto sobre consumo, alíquota tal, base de cálculo é tal, incide sobre todo o consumo de roupa e comida. Então tem um sistema aí simples, né? Esse é simples, dois tributos e tal. Poucas regras, simplesmente qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, quem são os contribuintes, nada demais. Só que a vida não é assim, né? A vida moderna não é uma vida de 2 produtos. Não é uma vida em que as pessoas são só produtoras, outras só consumidoras, outras só comerciantes. Isso não é a realidade, né, do mundo. E essa é a razão pela qual nenhum país no mundo adota tributo único. Tá? De fato, é muito difícil você tributar a riqueza numa sociedade complexa com um tributo único. Então, essa primeira parte do vídeo, né, eu queria discutir isso, que essa ideia de que o tributo único é a solução para o problema de um sistema tributário complexo. Bom, primeiro, vamos repensar esse problema do sistema tributário complexo. E segundo, vamos avaliar a possibilidade de se implementar esse tipo de solução. Essa coisa do sistema tributário ser complexo, porque tem muitas leis, ou porque tem muitas normas, ou porque tem muitos tributos, não tem base, não tem base social, no sentido de que isso não reflete um descompasso entre a sociedade e o sistema tributário. O sistema tributário é complexo porque a sociedade é complexa e a gente precisa dar conta de várias situações diferentes que ocorrem nessa sociedade complexa. Essa situação, portanto, de nós termos um sistema tributário com muitas normas, porque se destina a tributar diferentes manifestações de riqueza numa sociedade que a manifesta, né, em que essa manifestação de riqueza se dá por meio de relações muito diferentes, né? Essa complexidade é natural. Ela não é uma complexidade, vamos dizer, artificial ou evitável. Ela é inevitável, é da própria sociedade. Por vezes a gente vê também esse problema da complexidade sendo identificado como gasta-se muito tempo no Brasil para declarar e recolher tributos, né? Então, o custo de conformidade tributária no Brasil é muito alto, né? As empresas gastam muito tempo, precisam pagar contadores e escritórios de advocacia para compreender e pagar os tributos corretamente. E aí, esses economistas identificam isso como uma espécie de uma perda, né, de recurso, uma perda de
energia, digamos assim, né? Então, se a gente pensar na sociedade como um sistema, você teria aqui uma perda de energia não produtiva, né? Que você não estaria aumentando o valor e a utilidade das coisas, você não estaria aumentando a satisfação das pessoas, você estaria despendendo esse recurso pura e simplesmente para se manter em conformidade com o ordenamento jurídico tributário, né, com a tributação. Bom, essa questão é um pouco mais simples de ser resolvida e a gente também precisa pensar criticamente essa fala, né? Será que o sistema tributário brasileiro é tão difícil assim? Perde-se tanto tempo assim? A gente vai rapidamente perceber que não perde tanto tempo assim. A maioria dos contribuintes não perde tempo nenhum para se manter de acordo com o sistema tributário. Nenhum. A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, gasta 0 tempo da sua vida para se manter de acordo com a legislação tributária. Isso porque a maioria da população é de consumidores assalariados, né? A maioria dos brasileiros são pessoas que trabalham, recebem salário, né? Um salário que não é alto, lembrando que o Brasil é um país pobre e os trabalhadores do Brasil são pobres em geral. Então, um salário baixo que, quando é tributado na fonte, né? Ou seja, o próprio empregador recolhe o tributo, seja imposto de renda, seja a contribuição social devida pelo empregado, pelo trabalhador. Então, esse trabalhador não gasta tempo nenhum da vida dele para pagar os tributos, seja sobre renda, seja contribuições sociais. Não gasta tempo nenhum. E quando ele consome, ele como consumidor, tampouco ele gasta tempo, porque os tributos que incidem sobre o consumo ocorrem direto na nota fiscal, direto na nota da operação, e quem recolhe esse dinheiro, quem faz essa atividade de apurar, cobrar e recolher, é quem vende. O que significa que a maioria dos brasileiros não gasta absolutamente tempo nenhum de suas vidas declarando, apurando, declarando ou pagando tributo. Então, esse argumento de que o sistema tributário brasileiro faz com que as pessoas percam não sei quantas horas ou quantos dias do seu ano para cumprir obrigações tributárias. Não, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Para pessoas físicas, a maioria é 0. As pessoas físicas que pagam tributo, que declaram e precisam apurar, declarar e pagar tributo, né, que não tem a sua carga tributária retida diretamente pela sua fonte pagadora, ou seja, aqueles que declaram imposto de renda, né, são a minoria no Brasil, e declaram por um dos sistemas mais modernos que há no mundo. Porque o sistema de imposto de renda de pessoa física no Brasil é um dos mais modernos do mundo. Hoje, atualmente, você já não precisa nem do programa mais, né? Você entra no site da Receita Federal, se quiser, pode fazer pelo programa. Você pode entrar no site da Receita Federal, lá já vem preenchido metade da sua declaração, porque ela coleta esses dados, né, da sua fonte pagadora, do seu plano de saúde, do seu plano de previdência, enfim, ela coleta boa parte dos dados que você tem para declarar, ela já vem preenchido, né? Uma parte vem preenchida da declaração do ano anterior, então você também não tem trabalho nenhum com isso. Ninguém precisa ficar juntando papel para isso. E aí, o que acontece? Você entra lá, faz só o ajuste final, declara, transmite, né, ou salva lá a sua declaração. Na mesma hora, o sistema gera o documento de arrecadação, se for o caso de pagar. Você pega aquele código de barra, entra no seu home bank e paga. A operação toda não dura 15 minutos no ano. No ano. Uma pessoa física, não demora mais de 15 minutos no ano
para pagar, para declarar, apurar, declarar e pagar o seu imposto de renda. Então, de novo, essa história de que se perde muito tempo no Brasil pagando tributo não é verdade. Agora vamos para as empresas. Né? Mas as empresas é diferente, mais ou menos. Vamos lá. As empresas no Brasil, a maioria delas, tá, são micro ou pequenas empresas, MEs ou EPPs. Micro e pequenas empresas têm um sistema de apuração, declaração e pagamento de tributos simplificado. Chama-se Simples Nacional. Né? Esse sistema é muito parecido com o sistema do imposto de renda, certo? Em que a empresa entra lá no programinha, preenche algumas poucas informações, basicamente a receita bruta dela de venda de produtos, a receita bruta de venda de serviços, se ela realiza os dois tipos de operação, a folha de pagamento dela. Ponto. E o sistema calcula os tributos para ela. O outro grande grupo de tributos que micro e pequenas empresas pagam são as contribuições previdenciárias, né? As contribuições sociais, não só as previdenciárias. É outro programinha, e-social. Quem tem empregada doméstica com carteira assinada conhece o programa e sabe que é ridículo de preencher. É ridículo. Ele já vem preenchido. Você chega no final do mês, faz 1 ou 2 ajustes, não mais do que isso, e fim. Eu tenho empregada doméstica com carteira assinada. Todo mês eu declaro lá o e-social dela. Não toma 3 minutos. 3 minutos é tudo que eu gasto para apurar, declarar e pagar o e-social da minha empregada. Então, de novo, esta ideia de que gasta-se muito tempo, as empresas gastam muito tempo, os empregadores gastam muito... Não é verdade. A maioria não gasta muito tempo. Né? Quem não é ME e EPP, talvez seja lucro presumido, que também não gasta tanto tempo assim para calcular e apurar e declarar os seus tributos. Né? De novo, trabalha com bases abrangentes, né? Já vem lá, você informa lá o faturamento, automaticamente o sistema presume o seu lucro e do seu lucro ele calcula o imposto de renda, a CRCLL, que são os dois que dependem do cálculo do lucro. Além disso, você vai pagar lá o PIS, a COFINS, que também são com base no faturamento, não tem muita dificuldade, e o e-social, que é igualzinho. Só que em vez de ser e-social é GFIP, mas é mais ou menos a mesma coisa. Dá um pouco mais de trabalho? Dá um pouco mais de trabalho. Mas não é tanto assim. Quem tem muito trabalho para apurar tributos no Brasil são as empresas do extrato mais elevado, ou seja, as empresas com faturamento mais alto, as empresas mais poderosas economicamente, que são as empresas tributadas pelo lucro real. Essas gastam bastante tempo apurando seus tributos, por opção delas, na maioria das vezes. O sistema do lucro real é um sistema extremamente favorável à empresa. Por quê? Porque ela consegue escriturar todas as despesas dela. Tá? E isso permite que essas empresas apurem uma margem de lucro bem menor, né, real, que pode ser bem menor do que aquela que seria presumida nos outros sistemas. Então, para a maioria das empresas, isso é um bom negócio, porque ela vai ter um pouco mais de trabalho declarando, sim, a contabilidade dela vai ser um bocado mais complexa, porque todas as operações dela vão ter que ser discriminadas e tal, para gerar o cálculo lá do lucro real. Por outro lado, ela pode ter uma tributação menos agressiva porque ela deduz um número maior de despesas. Claro que em algumas situações
o lucro real pode gerar uma carga tributária um pouco maior. Se a empresa tem uma receita muito alta e um nível de despesa muito baixo e tal. Mas não é o mais comum, tá? O mais comum é que as empresas tributadas pelo lucro real não tenham uma carga tributária tão mais alta assim. Então, elas acabam sendo beneficiadas por esse sistema um pouco mais complexo. É um trade-off, né? E, além disso, outras empresas que são obrigadas a lucro real são as sociedades anônimas, aquelas que têm ações, né? E independente do faturamento dela, mesmo que o faturamento dela seja baixo. Nesse caso, também não é o sistema tributário não é o grande, né, o grande vilão, digamos assim, da complexidade. Acontece que numa sociedade anônima, o administrador da empresa, ele precisa prestar contas aos acionistas, né? E essas contas precisam ser prestadas de uma forma muito, muito transparente, muito abrangente, porque o acionista não está dentro da empresa. Ao contrário de uma micro, pequena empresa, que o dono está dentro da empresa, é ele que controla o que entra e o que sai dinheiro no caixa. No caso de empresas de capital aberto, sociedades anônimas de capital aberto, o acionista não está dentro da empresa para saber se está... Então, eu sou acionista de uma determinada empresa, eu quero mais é que ela tenha uma contabilidade absolutamente abrangente e detalhada, porque é a forma que eu tenho de ter alguma segurança de que ninguém está me passando a perna, de que não estão reduzindo artificialmente o lucro, e aí eu não ganho dividendos. Então, de novo, é um argumento que, se você chegar para uma sociedade anônima e falar, então, a partir de agora, você vai poder ser simples nacional, os acionistas vão falar negativo. Negativo. Você não vai adotar um sistema aqui de presunção de lucro, porque eu quero saber se teve lucro mesmo. Então, essa história de que perde-se muito tempo e tal, não é verdade para a maioria das pessoas, não é verdade para a maioria das empresas. E aquelas que de fato perdem tempo, gastam tempo, né, para apurar e pagar tributos, são empresas que já fariam isso, independente do regime tributário, em razão do relacionamento dela com os seus acionistas. Então, isso nos traz de volta a questão de que imposto único, quando se apresenta o imposto único como solução para um problema de complexidade, o problema é que é a solução para um falso problema. Mas vamos passar, então, à análise do imposto único. A ideia de que eu posso escolher uma base tributária e falar, eu só vou tributar isso, né? Bom, qual é o maior problema do imposto único? O maior problema do imposto único é a injustiça, tá? O que vai acontecer? O que acontece no sistema de imposto único? Primeiro, você teria que adotar uma base tributária que todo mundo praticasse. Algum tipo de relação econômica, né, que todas as pessoas pessoas e empresas praticassem e, com isso, demonstrassem riqueza, né? Manifestassem a sua riqueza. É muito difícil pensar numa tributação assim. Porque se você pensar, vamos tributar só os imóveis. Bom, mas e toda a economia digital? Vamos tributar só a economia digital. Vamos tributar só transações via Google e não sei o que lá. Sim, e a economia informal? E o cara que é o pequeno produtor agrícola? E o cara que é baseado em economia real, né? Que compra e vende um bem material? Então vamos tributar só a compra e venda de bens materiais. Bom, e os serviços? Vamos tributar só os serviços e os bens. Notem qual é a dificuldade? É que é muito difícil você conseguir achar um candidato para ser a manifestação de riqueza a ser tributada num imposto único. As duas mais comuns que se idealizam são movimentação financeira, CPMF, ou lucro e rendimentos, digamos assim, que seria o imposto de renda de pessoa física e jurídica. Bom, o imposto de renda, qual que é o problema do imposto de renda como base tributária única? A maioria das pessoas, várias pessoas não declaram imposto de renda, né? É um tributo que é muito
é muito fácil da pessoa omitir declaração, então não traz segurança para o sistema. A chance da pessoa omitir declaração é grande e se todo mundo omitir declaração é muito difícil, né, do poder público de fato conseguir alcançar todas as pessoas. Além disso, o imposto de renda tem muitas exceções. Vocês vão ficar impressionados se forem pesquisar, mas há várias empresas de grande sucesso, cujos donos são pessoas que vocês identificam como pessoas ricas, né, bem de vida, com casa própria, com jantando em bons restaurantes, com os filhos em boas escolas, né, viajando de férias para lugares bacanas. E aí você vai olhar a empresa e a empresa não dá lucro, né? Parece piada, mas não é. É possível uma empresa ter prejuízo fiscal, apesar do dono dela estar com uma vida bastante confortável. Então, isso é só para exemplificar que o imposto de renda não é muito seguro para isso. A CPMF, ao contrário, eu já gravei vídeo sobre CPMF. Se você não assistiu, volta lá e assiste, foi bem legal. A CPMF é bem segura, né? Hoje em dia, poucas pessoas não operam no sistema bancário, então é bem segura a tributação sobre CPMF. Eu falei sobre isso no vídeo. O problema da CPMF é que ela é extremamente agressiva. Para você ter toda a tributação do país, né? Hoje, a tributação do Brasil tá na casa de 35% do PIB. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo. Então, se eu só fosse ter a CPMF, se eu fosse extinguir todos os outros tributos, eu ia ter que botar uma CPMF de 35% do valor da movimentação para manter uma carga tributária equivalente ao que a gente tem hoje. O problema é que 35% do valor da movimentação financeira é uma carga tributária bizarra, é muito alta, né? Mesmo que seja cumulativo, e aí eu posso trabalhar com uma alíquota um pouco menor, mesmo assim, cara, vai precisar de uma CPMF acima de 20%, 25%, para conseguir equivaler a nossa carga tributária e pagar os serviços que a gente tem. E aí não é viável. Então, essa ideia de imposto único tem esses dois problemas. Primeiro, ela é a resposta para uma pergunta errada, né? Ela é a resposta para um problema de complexidade tributária que a gente ainda não conseguiu dizer exatamente o que é a complexidade e por que ela é ruim. E o segundo é que, do ponto de vista da implementação, as opções que existem, ou que já se apresentaram para tributação única, são insuficientes. Ou é o imposto de renda, que é insuficiente, ou é a CPMF, que é muito agressiva. De modo que nenhum país do mundo, e muito provavelmente o Brasil, por um bom tempo, não adotam nem adotarão tributo único. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí o sinal de joinha. Além disso, compartilhem com os amigos, comentem o vídeo. Tudo isso promove, né, o conteúdo do canal e faz com que mais pessoas assistam e possam debater, discutir, comentar, levar as ideias para um outro lugar. E com isso a gente vai esclarecendo e ampliando o nosso debate. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.